Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos às atividades normais, já desde a semana passada. Fiz alguns programas já, e o programa na TVT Geopolítica em Foco ontem deveria ser a reestreia, mas caiu a internet lá na TV em São Paulo. Retomamos hoje. Então, hoje já começou normal, todo dia, 10h30. Estamos aí com alguns projetos lá junto à direção da TVT, para ver se melhora, assim, amplia para 1 hora. Vamos ter correspondentes em alguns países e estamos muito animados aí, né? O programa nosso começou dia 15 de agosto e agora retoma aí depois de um mês de recesso, né? Bom, o programa de hoje, vocês viram o título longo, Mundo em Desalinho, é o nome de um livro que eu gosto muito, do autor, ele no Brasil, ele é um libanês que mora em Paris, então franco-árabe, né? Professor doutor Amin Maalouf. Eu li todos os livros dele, inclusive os romances, que eu gosto muito. Ele é um grande romancista. Mas O Mundo em Desalinho é o último livro dele sobre geopolítica mundial. Mas aí eu coloquei vários subtítulos, né? Haia, na Holanda, Equador, Palestina, Taiwan, Ucrânia. Então, não dá para fazer hoje um programa temático monotemático, né? Falar de um tema só de geopolítica é impossível. E falar de vários temas também não significa dispersar. Por quê? Porque está tudo relacionado, né? Bons analistas, eu espero que eu faço esforço para ser um bom analista, um analista esforçado, ele consegue ver dialeticamente as relações das coisas. No final do programa eu vou agradecer aí as contribuições dos membros, né? Então, são vários assuntos que nós tínhamos, inclusive, por exemplo, a Guatemala, que finalmente tomou posse ontem, ou anteontem, né? O meu colega sociólogo, né? Bernardo Arévolo, nascido no exílio, porque o pai dele era presidente, foi golpeado, quase não tomou posse. Demorou 9 horas para ele tomar posse. Atrasou. Você imagina que o presidente Lula se atrasasse todo o cerimonial. Não acontece isso. É que lá, país muito pequeno e com tendências, tradições golpistas muito grandes, né? Então, eu quero abrir o programa na continuidade da análise da guerra na Palestina, guerra contra os palestinos, que agora que eu vi, estou sem microfone, mas ele é tão bom que ele pega, mesmo estando distante, né? Espero que vocês tenham ouvido direitinho. Ninguém reclamou do som até agora. Então, sem menosprezar países que sejam pequenos, mas Guatemala teve dezenas de golpes na história. Nós também tivemos, mas acho que não chega a uma dezena. Bom, tem um assunto Equador, tem um assunto Ucrânia, tem um assunto Taiwan, mas eu vou começar pela Palestina. Quais são as últimas notícias que nós temos sobre Israel no banco dos réus? Eu fiz um programa no meu canal semana passada com esse título Sinal dos Tempos, Israel no banco dos réus. Eu vivi, já posso morrer em paz, para ver
israelenses refugiados em barracas de lona, 200 mil, e Israel no banco dos réus na Corte Internacional de Justiça na cidade de Haia, na Holanda. Essa cidade tem tradição de situar cortes internacionais, né? O nosso, acho que é Rui Barbosa, foi membro da corte lá, ele foi conhecido como Águia de Haia, que discursou, fez bonito lá, etc., né? Em Haia ficam os dois tribunais. O Corte Internacional de Justiça, eu expliquei em detalhes na live passada, 247 retransmitiu, deu mais de 20 mil visualizações. Eu agradeço muito. Meu canal não tem assim, deu as 2.000, né? Canal pequeno. Mas eu expliquei em detalhes. A Corte Internacional julga estados e ela é da ONU, faz parte do Estatuto das Nações Unidas, artigo 92. O outro Tribunal Penal Internacional, também com sede em Haia, foi criado em 98 pelo Estatuto de Roma. Esse já tem, acho que, 150 membros. Esse depende de adesão. O Brasil aderiu no último ano do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, em 2002, o Congresso Nacional aprovou. Lula, no começo do governo ano passado, chegou a falar, vou ver como é que sai disso. Não é fácil sair, ele não estava bem informado. Rússia, China, Índia, Estados Unidos, os grandes, não são membros disso. O Brasil entrou de gaiato porque era um governo subordinado ao imperialismo, porque o imperialismo age assim: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu não sou membro dessa corte, mas você tem que ser, né? A Rússia não é membro, mas os caras decretaram a prisão do presidente da Rússia sobre acusação falsa de crime de guerra, né? Então o TPI julga criminosos de guerra, pessoas, só praticamente negros foram condenados. Só. Uma única exceção, né? O Slobodan Milosevic, que acabou morrendo na cadeia. Uma condenação injusta, diga-se de passagem, mas o resto são só negros africanos que foram condenados por esse tribunal. Bem, então Israel não está sendo acusada perante este tribunal, mas sim o tribunal da própria estrutura das Nações Unidas. Então, quinta e sexta da semana passada já passou, então, a fase de apresentação das acusações. Israel já se defendeu e agora abre o período, então, de julgamento. São 15 juízes. Aí eu quero fazer, então, uma análise. Eu tenho feito em outros programas. Quem me acompanha, às vezes, pode parecer repetitivo, mas que é a sexta vez que eu trato desse assunto. Mas Israel deve sofrer algum tipo de condenação, ou branda, né, ou moderada. Eu acho uma condenação muito forte, eu acho difícil que aconteça, mas também trabalho com essa hipótese de isso acontecer. O outro tribunal, o TPI, condenou Israel, mas aí o governo, na época, que era também o Netanyahu, eles estavam construindo um muro que separava a Cisjordânia, chegaram a construir 700 quilômetros, entraram com uma representação no TPI, que isso é um crime. Israel condenou esse crime, mandou parar a construção e demolir o que já foi construído. O que fez Israel? Nada. Continuou construindo o muro que nós chamamos de Muro da Vergonha. Agora, como eu disse, acho difícil Israel não sofrer nenhuma punição, represália, advertência. Olha, não faça mais isso que você está fazendo, viu? É grave. Na próxima vez nós vamos aplicar uma pena maior.
Então, pode ser que tenha uma pena branda, uma advertência, mas qualquer que seja a pena, não tenha dúvida, meu amigo Danilo aqui andava meio sumido, voltou, camarada Danilo. Se acontecer a pena, que eu acho que alguma coisa vai acontecer, o que vai fazer Israel? Nada, absolutamente nada. Vai ignorar olimpicamente qualquer decisão tomada naquele tribunal. Já são 64 países que aderiram à representação sul-africana, inclusive o nosso querido Brasil, né? O presidente Lula foi corajoso, está sofrendo muita pressão. Do lado sionista, eles estão perseguindo o Breno Altman, e está sofrendo pressão do lado dos sionistas cristãos, de evangélicos. Então, essa que é a realidade que o presidente Lula está vivendo. O que disse o secretário-geral, domingo agora, completou 100 dias de guerra contra os palestinos. Vou dar os números para vocês. Mas o que disse? Não tem dúvida, Danilo. Claro, mas nós temos que atuar dentro. Aqui o Poder Judiciário não é um instrumento da burguesia, e nós, às vezes, também não obtemos algum ganho. Aí está aí o Supremo, deu o golpe em 16 e agora faz um movimento. Tem que atuar em todos os fóruns. Isso aí é Lenin, não sei se você já leu Lenin, que é um revolucionário, tem que ler Lenin, e principalmente o livro Esquerdismo, Doença Infantil no Comunismo. O que disse o secretário-geral da ONU sobre os 100 dias de guerra contra os palestinos? É uma mancha na humanidade. Olha o termo que ele usou, mancha na humanidade. 100 dias, 100 mil palestinos ou desaparecidos, feridos e mortos. 100 dias, 100 mil palestinos sofreram. Eu tenho aqui os números detalhados: 31 mil assassinados, junto com os desaparecidos, 23 mil feridos, 10 mil crianças assassinadas, 7 mil mulheres assassinadas, 337 das equipes médicas assassinadas, 45 membros dos grupos humanitários das Nações Unidas, 117 jornalistas em 100 dias. Cada 11 dias morre. Cada 11 dias morrem 12 jornalistas. Total de feridos, 60 mil. 11 mil feridos graves que precisam de deslocamento para o tratamento, mas não podem sair de Gaza. 10 mil doentes com câncer que não podem ser tratados porque quase todos os hospitais foram danificados. Todos os 2 milhões de palestinos que moram em Gaza sofreram algum tipo de deslocamento. 400 mil, ou seja, 1 em cada 5 palestinos, estão infectados por doenças infecciosas devido ao seu deslocamento. 134 edifícios públicos governamentais destruídos, 95 escolas e universidades completamente destruídas,
e 295 parcialmente destruídas por Israel. 150 mesquitas totalmente destruídas e 245 parcialmente destruídas. 3 igrejas destruídas. Vê a diferença, porque não tem quase cristão na Palestina. E aí os números são de centenas, pelo menos 3 centenas de casas totalmente destruídas e outras centenas de milhares parcialmente destruídas. Então, é uma destruição jamais vista. Eu recebi um vídeo, que eu chorei no vídeo, que é um vídeo de 3 minutos, eu não sei se nós vamos conseguir passar, porque dá problema de desmonetização, não sei porquê, mas é emocionante, você não tem como segurar lágrimas, porque ele começa a contagem de um relógio até chegar a 21 mil mortos, 3 minutos. E as cenas são chocantes, quando as criancinhas sendo atendidas nos hospitais, e não é sangue não, viu? Não é pelo sangue a emoção. A emoção é você ver a criancinha tremendo, assim, sabe? Ela não conseguia parar de tremer. Em estado de choque, né? Prédios de 10, 15 andares, assim, inteirinhos sendo demolidos. Uma tristeza, né? Bom, o que está acontecendo ali no Oriente Médio como um todo neste momento? O único país, digamos assim, que entrou na guerra ao lado dos palestinos foi o Iêmen. O Iêmen, que fica ali na costa, olhando de cima, na margem do lado direito, que é a margem oriental, ou se pode dizer também o leste, né, do Mar Vermelho, bem naquela pontinha, não é, da entrada do Mar Vermelho, que é chamado essa pontinha aqui, ó, ao Iêmen. Os iemenitas, os Houthis, eles controlam esta pontinha. É fácil fechar. E eles não estão deixando passar ou estão atacando os navios que estão a serviço de Israel. Já abordaram e apreenderam 3 e atacaram ao todo 25. As empresas de navegação, eles até sabem que são só navios israelenses ou a serviço de Israel que estão sendo atacados. Mas, na dúvida, elas então cancelaram quaisquer passagens por aquele caminho que é ali você vai, né, para você chegar no canal de Suez, bem aqui na ponta de cima, né, que é no Egito, você tem que navegar o Mar Vermelho inteirinho. Não é tão grande, mas... E você não consegue. O que as empresas, então, decidiram fazer? Elas decidiram, aqui, ó, descer, contornar a África. Onde? E entrar aqui em cima, é um outro estreito de Gibraltar, para poder chegar no Mediterrâneo. Isso dá 7 mil quilômetros a mais. Mas elas estão preferindo fazer isso do que arriscar passar no Mar Vermelho. O frete e o seguro dos navios aumentou 250%. Então, as seguradoras estão ganhando rios de dinheiro. Bom, o que fez os Estados Unidos? Fizeram, na plural. Fizeram uma aliança de 10 países, 9 países ocidentais do campo imperialista, tudo países clientes, Inglaterra, Alemanha, França, essas coisas aí, Canadá, os de sempre, né? E umzinho, país árabe, desse tamaninho, chamado Bahrein, né? É difícil ver até no mapa, porque é uma ilha, ele fica
aqui não dá para ver direito, ele fica bem aqui dentro do Golfo Pérsico. É uma ilha, é um país insular, Bahrein. Tem um governo lá, uma monarquia, que não tem querer, né? Eu tenho 2 netinhos, né? E eu tive uma filha também. Eu falo para ela, você não tem querer. Ela fala, você não tem querer. Então eu uso esse termo, essa monarquia do Bahrein não tem querer. Por quê? Porque é um país ocupado pelos Estados Unidos. Ali é a sede da 5ª Frota Naval, eles têm 7 frotas navais, que ficam o tempo todo ali no Golfo Pérsico. Um porta-aviões e 12 navios de apoio, né? Bom, então o Bahrein integrar esta aliança não fede, não cheira, não, né? Mas não adiantou nada a aliança. Eles não conseguiram evitar, com todo o seu poderio, e eles têm muitos navios naquele mar, no longo Mar Vermelho, do lado da costa oeste do mar é a costa africana, né? Está ali Djibouti, tem vários ali, Etiópia. E não conseguiram, com todo o seu poder naval, desbloquear. Eu uso o termo desbloquear, não está fechado totalmente, mas permitir que navios a serviços de Israel possam trafegar. Não conseguiram. E o que é que eles fizeram? Partiram para a ignorância, como se diz popularmente. Fizeram outra aliança, um pouco menor que essa. Inglaterra, sem autorização do Congresso dos Estados Unidos e do parlamento inglês, estão sendo muito criticados na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas Canadá, eles então passaram a atacar o Iêmen. Hoje é o 5º ou 6º dia de ataque, para tentar ver se eles destroem bases desta guerrilha Houthi. Então, vou explicar. Houthi é uma etnia que existe dentro do Iêmen. Mas eles são iemenitas ou não são? São iemenitas. Mas eles são de uma etnia. Eu dou o exemplo da minha família mesmo, né? Nós somos descendentes de assírios. Assírios é o povo mais antigo que existe com vida continuada. O calendário do povo assírio está no ano 6.773, 1000 anos a mais do que o calendário judaico. Os meus avós nasceram dentro da Síria. São sírios, mas é uma etnia dentro da Síria. Os assírios falavam na antiguidade, até a época de Jesus, era o aramaico, a língua dos assírios. Hoje ninguém fala mais, está praticamente em desuso. Hoje, porque foi uma etnia que foi arabizada. O Iêmen também foi arabizado. A península árabe mesmo é aquele que ali na Arábia Saudita, onde tem Meca, onde teve Maomé, onde surgiu a religião islâmica, aí foi expandindo, criou o Império Árabe Muçulmano, e nós sabemos, os impérios impõem o seu idioma, né? Então o árabe foi imposto, ninguém mais fala aramaico. Eu estou ministrando um curso todas as quintas, 17 horas, sobre a África. Mártires africanos na luta contra a colonização. Então, vários países ali, a língua oficial é inglês, francês, mas eles tinham a sua língua local, que foi desaparecendo. São dialetos que já não têm mais força, né? Bem, os Houthis são uma etnia dentro de um país árabe. Claro isso? Uma etnia que não é a maioria, mas em uma luta que já existe desde 2011, portanto, 13 anos, é quase que uma guerra civil interna. Eles praticamente dominam todo o Iêmen, inclusive a sua capital, Sana, e administram o país, né? Tem exército, mas tem também esse braço guerrilheiro.
E eles estão em luta ao lado dos palestinos. Como não dá para ir até a Palestina, para entrar na guerra ao lado dos palestinos, isso aí é uma viagem de quanto? Né? E como é que chega até Gaza? Tem que passar por dentro de Israel. Né? E se eles forem ali pelo Mar Vermelho, aí ele bifurca lá em cima, né? Tem um bracinho do mar que vai para... não dá para ver, que é tão pequenininho. Vamos ver aqui se dá para... Ali em cima, o Mar Vermelho acaba no Suez, mas aquele outro bracinho de mar vai dar em Israel. Né? Então, como que um guerrilheiro Houthi chega lá em Gaza? Tem que passar por dentro de Israel? Metralhadora? Não dá. Então, eles estão ajudando de outra forma nesse combate no Mar Vermelho. Bem, aí os Estados Unidos começaram a bombardear, né, os Houthis com essa coalizão internacional. Aí veio a China. Veio a China e deu uma declaração dura, dizendo: o Conselho de Segurança das Nações Unidas não deram autorização para os Estados Unidos atacarem o Iêmen. Ou seja, dito de outras palavras e de outra forma, a China acusou os Estados Unidos e a Inglaterra de serem estados bandidos e párias porque agem à revelia do direito internacional. Então a guerra se expandiu. Então esta é a minha forma de ver, de analisar, de caracterizar. Então a guerra saiu da Palestina / Israel, né? Eles só falam Israel, mas ali é Palestina. A guerra saiu de lá e veio para o Mar Vermelho. E aí vem o secretário-geral do Hezbollah, não é? E diz exatamente que os Estados Unidos, então, expandem a guerra e transformam o Mar Vermelho em uma zona de guerra. Então, essa é a grande novidade neste momento. A China, além de caracterizar como a expansão da guerra para o Mar Vermelho, a China também pediu a realização de uma conferência internacional de paz ampla na Palestina. Paz para a Palestina. Mas a China fala, propõe na ONU, o Conselho de Segurança não se reúne, quando se reúne, às vezes não aprova uma resolução dessa. Eu acho que não tem clima para aprovar uma conferência internacional de paz. Então a situação ali está em um impasse. Eu recebi também aqui um documento porque o Iêmen é estratégico, não é? Então, eles têm muitas reservas de gás, de petróleo, né? E o controle do Iêmen proporciona grande influência nas rotas marítimas globais que impactam na questão do fornecimento de energia e nas rotas comerciais por causa da navegação do Mar Vermelho. 20% do comércio internacional passa por ali. Né? Então, o Iêmen tem uma posição estratégica neste exato momento e, bom, esse tribunal de Haia, a sigla inglesa é ICJ, sigla portuguesa é CIJ, é o contrário, né? International Court of Justice, né? Este tribunal internacional, o lado da África do Sul, teve apoio de 64 países. Eu não vou falar de todos eles, porque já falei disso na live passada.
a Alemanha entrou ao lado de Israel. Um povo alemão, um governo alemão, o Estado alemão, que fez o genocídio com o povo judaico, apoia hoje a prática de genocídio do povo palestino, praticado, perpetrado por aqueles que eles fizeram genocídio entre 1939 e 1945. Que ironia do destino. Ao invés da Alemanha ou ficar neutra, fora do processo, ou mesmo entrar como, né, o amicus curiae, que fala em latim, né, entrar ao lado da África do Sul contra Israel, eles entram ao lado de Israel apoiando o genocídio. Aí a Namíbia, que foi um país na África, que foi, né, colônia da Alemanha, a Namíbia rejeita o apoio da Alemanha ao genocídio praticado pelo Estado racista de Israel contra civis inocentes em casa. Então, essa é a posição do governo da Namíbia. Então, essa é uma posição muito firme e corajosa. E, finalmente, para encerrar esse ponto, eu quero relembrar os 5 itens que caracterizam o genocídio. E vocês aí, pelas suas consciências, não são obrigados a concordar com o professor. Isso eu sempre falei para meus alunos. Minha função aqui é cumprir o programa, lecionar, falar, etc, etc. Você concorda se quiser. 5. O caput do artigo é o seguinte: qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo racial ou um grupo religioso, como tal. Aí vejam as 5 características. Matar membros do grupo. Está acontecendo ou não? Causar sérios danos físicos ou mentais aos membros do grupo. Está acontecendo ou não? Infligir deliberadamente ao grupo condições de vidas calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial. Quando Israel fecha todas as entradas, entravam por dia na faixa de Gaza 400 caminhões. Quando fecha totalmente, impede a entrada de água, alimentos, medicamentos, né? Víveres de um modo geral, isto é, deliberadamente infligir ao grupo destruição ou não? As crianças e os adultos estão bebendo água contaminada, águas de rios, que eles cortaram a água, cortaram a energia, cortaram a internet. O que é isso? E 4, impor medidas destinadas a prevenir nascimentos dentro do grupo. Matar 7.000 mulheres que jamais poderão procriar é o quê? Matar 11.000 crianças que jamais crescerão, jamais casarão ou terão filhos. Isto não é prevenir nascimentos, crescimentos e desenvolvimento? Então, do meu ponto de vista, estes 4 itens, o 5º, transferir crianças do grupo à força para outro grupo. Isto não está caracterizado, não podemos dizer que Israel está fazendo exatamente isso. Então, eu encerro estes meus comentários sobre o tema que eu julguei principal, mas eu quero falar de outros assuntos. Primeiro, aparentemente, um mais simples.
que é a Holanda, desculpe, que é a Ucrânia. Dia 24 agora de janeiro, 23 meses de guerra. 24 de fevereiro do mês que vem, 2 anos de guerra. E não há nenhuma perspectiva de que a guerra pare. Como se fosse um cessar-fogo unilateral, um armistício. Não precisa nem ter uma assinatura de um tratado de paz. A Primeira Guerra, novembro de 18, houve um armistício, mas ela não acabou a guerra, tecnicamente falando. A Guerra das Coreias acabou em 54, paralelo 38, não acabou. Tecnicamente, eles estão em guerra. Pararam de atirar. Não há nenhuma perspectiva de que os dois lados parem de atirar. Amanhã, no programa nosso lá do Geopolítica em Foco, nós vamos comentar, como sempre, eu tento comentar por dia em torno de 10 notícias internacionais. Uma delas é a seguinte notícia. O Putin dizendo que a Ucrânia rejeitou negociações com a Rússia e ele acusa a Ucrânia. Eles são idiotas porque tudo já poderia ter acabado há muito tempo. Então, ele está absolutamente certo. Está na primeira página aqui do portal Russia Today, que eu recomendo que você leia várias vezes ao dia, porque ele é dinâmico e vai mudando. A Ucrânia perdeu a guerra faz tempo, mas ela não está autorizada a estabelecer conversações, negociações, paz, tratar, não está autorizada. E a notícia, neste momento, Zelensky está onde? Está lá em Davos. Né? Davos, acho que fica onde? Suíça? Suécia, né? Uma colônia de veraneio, de esqui, hoje, agora lá é gelado, é neve. Davos reúne a nata da burguesia internacional, países mandam representantes, o Lula não foi esse ano, achou melhor não ir, mandou várias. Eu já vi lá a Marina, já vi a Anísia, 2 mulheres, mas deve ter mais brasileiros lá participando. Né? O Zelensky foi. E participou de uma conferência intitulada Conferência Internacional de Paz para a Ucrânia. E eu entrei lá na reportagem, li 83 países. Eu não vi, essas matérias dão o total, não dão a lista. Eu não sei se nosso Brasil varonil esteve nesta conferência. Lamento se teve, lamento. Uma farsa de conferência. Uma conferência de paz para a Ucrânia sem convidar a Federação Rússia é uma farsa. É a 4ª vez que se faz uma conferência de paz para a Ucrânia sem a Rússia. E quais são os termos de paz que a Ucrânia apresenta como sua proposta de paz? Que a Rússia devolva todos os 4 territórios que já foram anexados ao território russo, aprovados por plebiscito e aprovados no parlamento da Rússia. Nem que o Putin quisesse devolver, ele já não pode mais, teria que revogar a legislação. O mapa da Rússia já foi alterado. Né?
E aí ele apresenta lá com a maior cara de pau. Então, quando um país perde a guerra, quando ele assina rendição ou um termo lá de paz, etc., ele assina nos termos do país vencedor. Foi assim, dia 9 de maio de 1945, quando a Alemanha, os seus generais e marechais, assinaram a rendição perante o grande marechal Zhukov, comandante do Exército Vermelho, na cidade de Potsdam. 9 de maio de 1945. 2 meses depois, em julho, começou a terceira reunião dos grandes, também na cidade de Potsdam. Né? A Alemanha não podia sequer opinar sobre os termos. Ela perdeu a guerra. Então a Ucrânia faz esse papel, é um palhaço. Ele era um palhaço na vida real, que desmoraliza a profissão de palhaço, uma profissão bonita, faz as pessoas ter momentos de sorriso, de alegria. Ele brinca com os povos, com os países. Então, ele sabe que perdeu a guerra. Ele sabe que qualquer tratado só pode ser assinado, só será assinado nos termos de quem venceu a guerra. É assim. O Japão, 2 de setembro de 1945, explodiu as 2 bombas. Eles assinaram o termo de rendição, os generais marechais, em nome do imperador Hirohito, que não deu sequer um pitaco, uma opinião sobre os termos. Assina aí. É assim que funciona. A Ucrânia perdeu a oportunidade de opinar, discutir em maio do ano passado, quando a Rússia ainda não tinha ocupado nenhuma das 4 províncias, quando não havia sido feito o plebiscito do povo daquela região, que deu 95%, 97% a favor. Eu quero ser russo. Eles são russos. Só que eles estão na Ucrânia, mas agora eles são russos mesmo, né? Com carteira de identidade russa. Né? Ali só fala russo, naquela região, não fala ucraniano. E quem é que não autorizou nessa época a assinar o acordo? Os Estados Unidos e a Inglaterra. Era primeiro-ministro, outro palhaço. Esse não era palhaço de profissão, mas cumpre o papel de palhaço, né? Aquele cabelo dele loiro, todo desganhado, né? O Boris Johnson. Falou para o Zelensky: não participe desta conversação de paz. Ali foi o momento. Passou. Né? Perdeu. Né? Perdeu territórios. Eu não duvido que a Rússia possa até expandir um pouco mais e chegar em Odessa. Bom, o que tem feito a Ucrânia? A Ucrânia, no seu desespero, não sabe, os Estados Unidos pararam de mandar dinheiro, resta aí a Inglaterra, falou agora 3 bilhões de libras esterlinas, a Inglaterra não tinha dado tanto dinheiro assim. A União Europeia, não sei se vai continuar mandando, já não tem mais o que mandar, gera polêmica esse tipo de... É dinheiro perdido. Hoje, está aqui na primeira página do Russia Today, a declaração do ministro da Defesa da Ucrânia dizendo: nós vamos lutar com paz. Pá, né? De tirar areia, pá. Como quem diz, vocês não mandam mais armas, nós vamos lutar com paz. Né? E você vai lutar com paz, porque uma guerra com esse nível de tecnologia, a pá não faz a menor diferença, não faz a menor cosquinha. Bom, tem 2 assuntos que eu preciso comentar.
Taiwan e Equador. Vou falar pelo Equador, que é o assunto menos polêmico. O Zelensky foi tentar passar a sacolinha, achando que ainda tem chance de vencer essa guerra. Não tem nenhuma chance, né? E ele foi passar a sacolinha lá, ninguém dá mais dinheiro. Acabou, a fonte secou. Né? Mas a guerra não termina. Né? Equador, a situação está. Deixa eu falar aqui. O Milei prometeu, não vou falar do Milei, não vai dar tempo. Amanhã no Geopolítica eu vou falar, 10h30, assistam lá. O Milei prometeu acabar com a moeda nacional de um país argentino, que é o peso, trocar pelo dólar. Bom, primeiro que ele é um péssimo economista, né? Ele sabe que eles não conseguem fazer isso. Eles não têm estoque de dólar para fazer essa substituição. Né? Como que é feita uma substituição? Fixa o valor do câmbio, todo mundo que tem contas em pesos faz-se a conversão e o governo deposita nessas contas, dá lá para os bancos, troca toda a moeda por dólar. Eles falam que precisaria de 15 bilhões de dólares, ou mais ou menos, o número não importa. Eles não têm zero, é zero de reserva, zero. A Argentina está quebrada. Mas quais são os países da América Latina? América Latina, América Espanhola, América Portuguesa. Na América do Sul, 12 ou 14 países, né? O Brasil sozinho é 50% do PIB, 50% da população e um pouquinho menos que 50% do território. Nos 34 aí dá números bem diferentes desses. Então, quando eu falo América Latina, é do Rio Grande, que separa México dos Estados Unidos. O pessoal no México fala assim, tão longe de Deus e tão perto do inferno, né? Vizinho dos Estados Unidos, você quer o quê? Então, do Rio Grande até lá embaixo, Patagônia, Ushuaia, essas coisas na Argentina, são 34 países. Promessa de campanha. Quantos países destes 34 amanhã, com o Zé Reinaldo, toda quarta, já começamos, acho que já tem 2 semanas. Aliás, nós não paramos, não houve recesso. Houve recesso só lá na TVT, um mês de férias. Então, férias coletivas para os funcionários. Né? Aí a programação ficam repetindo coisas, põem filmes, põem não sei o quê. Eu não tirei férias. Então, Zé Reinaldo, já temos até o card para amanhã. Já que você perguntou, eu vou aqui falar para você o título do nosso programa de amanhã. Com a vitória de Trump em Iowa, começa a maratona eleitoral americana. Então, esse ficou um título cumprido. Então, o assunto central do nosso programa amanhã às 13 horas vai ser Estados Unidos. Trump larga em ampla vantagem contra Biden. Quais os únicos 3 países que trocaram suas moedas pelo dólar? Na América, estou falando aqui no nosso continente. Eu tenho aqui Equador, El Salvador e Panamá. Está aí a crise em Equador. Está aí a crise em El Salvador, governado por um
Pessoal, acho que nós estamos ao vivo ainda, né? Eu peço desculpa, caiu a internet aqui na minha casa e eu entrei agora pelo celular. Só para a gente concluir, então, a live de hoje. Então, 3 países adotam o dólar como moeda. O Equador é uma delas, El Salvador é outra delas. E esses países, então, o narcotráfico toma conta, reina de braçada, por quê? Porque você não precisa lavar dinheiro para trocar a moeda nacional por dólar. Você não precisa de um doleiro. Toda a moeda já é dólar, né? Bom, o Equador entrou nessa crise e, por incrível que pareça, a burguesia está dizendo que o culpado da crise é quem? Rafael Correa, que já deixou o poder há 8 anos. Depois de 8 anos de governos neoliberais, e com toda essa crise, ele é o culpado, né, da crise. Bom, finalmente, Taiwan, eu preciso dizer para vocês que venceu as eleições o partido dessa atual presidente, que já tinha sido reeleito em 2020, então ela não podia ir para o terceiro mandato, é Tai Tsui-Weng, o nome dela, uma coisa assim. Uma fascistinha, ela anda de roupa de camuflagem, ela é separatista, né, secessionista, ela é a favor da separação da ilha da China, que não vai acontecer jamais, jamais, jamais. Mas, professor, como é que você tem tanta certeza? Certeza absoluta. A China nunca abrirá a mão daquele pedaço de terra chinesa onde se fala o chinês, o mandarim, foram 20 milhões de chineses. A China vai recuperar, por bem ou por mal. Melhor por bem, e eles não têm pressa, até 2049, quando completará 100 anos a Revolução Chinesa, eles vão unificar. Quais as lições, eu tenho falado, que nós devemos extrair das eleições? Partido que pegou segundo lugar, o Kuomintang, KMT a sigla, e o partido que pegou terceiro lugar, PPT, Partido do Povo Taiwanês, uma coisa assim. Juntos, eles tiveram 60% dos votos. Ou seja, 60% dos eleitores taiwaneses não querem a separação. E mesmo os 40% que votaram neste partido chamado Popular Democrático, que não é nem popular nem democrático, é da burguesia e é a favor, né, de um regime fechado, será que todos os 40% que votaram nele são pela separação? Acho que não, né? Qual foi o erro? O erro foi que o Kuomintang e o PPT iriam sair juntos como uma coligação presidencial. A coligação do presidente Lula no primeiro turno tinha 6 partidos. Eles iam sair juntos, separaram perto do registro de chapa. Mas eles fizeram maioria no parlamento, não sei se 55%, 60%. Muito difícil esse novo presidente querer fazer alguma mudança drástica a partir. Ele não tem maioria no parlamento, não é? Tal qual o Milei. Milei fez 10% do parlamento. Não sei como o poder de atrair deputados, negociação de ministério, que eu quero ver, né? O Milei já andou fazendo, ele disse que não faria, mas já andou fazendo. Vamos ver se isso é possível. Ele fez minoria lá, 10% só. Mas tem partidos que são contra o peronismo, que não apoiaram o Milei, só no segundo turno, talvez, então, apoiem. Mas as propostas que ele apresentou são tão horríveis que ele vai ter muita dificuldade de aprová-las, né? Então, em Taiwan, a situação é esta: a China não está preocupada,
não faz nenhuma ameaça, né? Os Estados Unidos continuam dando declarações ambíguas, apoiam a existência de só uma China, mas armam Taiwan até os dentes e se um conflito militar acontecer e a China decidir, e só fará isso se Taiwan decretar a separação, se a China tomar a iniciativa de militarmente recuperar Taiwan, não tenho a menor dúvida, os Estados Unidos saem desta ambiguidade, chamada ambiguidade estratégica, e vão e ficarão ao lado de Taiwan, jamais ao lado da China, porque eles veem a China em perspectiva como sua inimiga. Pessoal, eu tenho ficado em 1 hora, porque outros canais maiores retransmitem, então eu quero agradecer a companhia de vocês. Vou avaliar aí durante a semana se faço mais 1 ou 2 lives. O que é certo é que todo dia, 10h30, TVT. Amanhã, às 13 horas, 247. Quinta, às 17 horas, eu estou dando um curso sobre a África. E domingo, 17 horas, eu encerro finalmente o curso das filósofas da antiguidade. Falei de 20 filósofas, mulheres maravilhosas, inteligentíssimas, que foram apagadas da história, foram invisibilizadas. Estou aqui eu falando delas. Domingo encerro com a parte 3, a parte final da aula da nossa última e provavelmente mais importante filósofa, que foi Hipátia de Alexandria. Então, esta é a nossa programação. Eu não estou com acesso aqui a... Eu sei que o Mergulhão entrou de membro e teve um amigo que fez uma contribuição aqui. O Gabriel fez uma contribuição de R$ 10. Eu agradeço e o Mergulhão entrou de membro. Foram essas os apoios que eu recebi neste programa ao vivo de hoje. Obrigado por tudo. Boa semana. Um beijo para vocês. Tchau. Até.